Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Criptopiratas, em novo formato, agora um podcast, um papo livre e aberto sobre o mercado cripto. E hoje a gente tem um convidado muito especial, direto de Los Angeles, professor de UCLA e professor de um curso aqui do TC de tokenização de ativos. Para quem não sabe, o TC liberou gratuitamente uma série de cursos aí, e vale a pena dar uma conferida. A gente está com o Alex Nascimento. O Alex é muito envolvido, principalmente na parte de tokenização de ativos na indústria cripto. E é um prazer ter você aqui, Alex. Vamos bater esse papo aí, entender o que está acontecendo aí nesse mercado tão importante e revolucionário. Eu que agradeço, Paulo. É sempre um prazer estar aqui com você e com o pessoal do TC. Parabéns aí pela frente que vocês têm alavancado, né? Trazendo conteúdo de última linha, super relevante, sempre, né, updated aqui do mercado. E eu acho que para mim é um prazer. Então, qualquer oportunidade que eu possa para contribuir, pode contar comigo. Maravilha. Alex, como que você chegou aqui, como que você entrou em cripto? Conta um pouquinho da sua trajetória aí, até virar professor de UCLA e estar envolvido em diversas ventures aí, que a gente vai falar mais para frente, dentro do mercado cripto. Sim. Então, assim, não para se estender sobre mim, né, porque eu acho que o conteúdo aqui é sobre o mercado cripto, mas eu sou natural do Rio de Janeiro e aí eu fui fazer o MBA na UCLA, né, para quem mais conhecida na América Latina como UCLA, que é a Universidade da Califórnia, Los Angeles. E aí, após me formar, comecei a dar aula na universidade. Sempre fui envolvido em tecnologia, então eu dava aula de empreendedorismo e tecnologia. E em 2016, quer dizer, eu vim ouvindo de Bitcoin desde 2009. 2010, né? Mas eu confesso que eu não achava a tese do Bitcoin tão relevante até o Ethereum aparecer. Porque aí, realmente, para mim, existia uma oportunidade ali de trazer para nível institucional, para trazer a tecnologia do blockchain para nível de empresas e corporações, o enterprise level, que é o que a gente chama. Então, em 2016, quando começou no Vale do Silício se falar muito sobre o Ethereum, eu comecei a me envolver em algumas frentes de novas startups usando o Ethereum e comecei a achar que aquilo realmente ia revolucionar o mercado de várias maneiras, né? Especialmente mercado financeiro, supply chain, e etc. E aí a Universidade da Califórnia, em 2017, quando o Bitcoin foi de 1.000 para 20 mil, obviamente, né, um fervor no mercado, todo mundo falava de Bitcoin em 2017, queria ter um braço olhando para essa tecnologia, um laboratório usando essa tecnologia. E aí eu vi a oportunidade, me voluntariei para liderar esse laboratório, e aí a gente começou como universidade, sendo uma das primeiras universidades a criar um currículo sobre blockchain, sobre utilização da tecnologia. Vale a pena lembrar que logo em 2018, a SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, disse que você teria que ter regulamentações para fazer a emissão de tokens. E junto com a universidade a gente resolveu tomar uma posição muito institucional e muito de como usar essa tecnologia de forma regulada, né, dentro dos parâmetros da regulamentação que existe em cada jurisdição. Então, esse é o meu foco na universidade, é olhar a tokenização de ativos reais regulados. Então, a gente olha a tecnologia de blockchain e como utilizar ela dentro da forma regulada. E, obviamente, regulação no Brasil é diferente de regulação nos Estados Unidos, que é diferente da regulação na Europa, é diferente da regulação na Ásia, mas esse é o meu foco lá e dou uma aula que, fazer um jabá aqui, é aberta ao público, online, a gente tem um certificado da UCLA, então se você procurar UCLA Blockchain, você vai encontrar e é aberto para todo mundo no mundo, você não precisa ser aluno.
Muito bom. E você escreveu um livro que foi um best-seller, né, do mercado sobre justamente isso, né, The Securities Tokens Revolution. A tradução seria talvez a tokenização de ativos imobiliários, a revolução da tokenização dos ativos imobiliários, né? O que é essa tal de tokenização e como que uma empresa ou algum grupo que esteja pensando em tokenizar algum investimento, quais são os passos para fazer isso? Como que funciona? Como que é esse mercado? Em que momento que a gente está desse mercado? Eu acho que é interessante assim dar para o público um pouco mais de contexto, né? O que aconteceu? A gente vem, desde que o Bitcoin saiu de 1.000 para 20 mil, eu uso um pouco esse marco no tempo, porque ele realmente ele é importante. Desculpa, gente, Não, por favor. tem inclusive uma tese, né, do pessoal da Andreessen Horowitz, da A16Z, que eles falam que justamente esses movimentos de bolha, que são tão criticados, movimentos de preço exponenciais, isso acaba gerando muito desenvolvimento e muita adoção dentro da indústria, acaba gerando um ciclo de feedback positivo, né, na indústria. Com certeza, né? Porque assim, se você consegue mover uma instituição como a UCLA para gerar interesse, é porque você está tendo um buzz, né, no mercado de um ativo novo que pouca gente conhece, que fez 20x em 12 meses. Então, foi uma bolha na época? Eu diria que não foi uma bolha, porque o Bitcoin continua relevante, então não falaria que foi uma bolha. Talvez se você comparar com a bolha da internet dos anos 2000, aí eu acho que tem um pouco mais de sinergia, porque você dá essa impulsão, você dá esse spotlight assim, para o assunto. As pessoas falam, ele vai para a notícia. E eu acho que é super interessante olhar a trajetória do tempo, porque nessa época ninguém falava de Bitcoin. Hoje você liga na Bloomberg, tem show dedicado a cripto, né? E a gente está falando aí de 4, 5 anos de evolução. Então sim, concordo. Mas voltando à sua pergunta do que é a tokenização, a tese da tokenização de ativo imobiliário, ela é mais para a democratização de acesso das pessoas a ativos financeiros que elas anteriormente não teriam. Então, vou usar aqui o TC, porque vocês falam com o público em geral, como exemplo, né? No Brasil e mundo afora, você, pré-tokenização, dividia os ativos financeiros em basicamente 2 lados, né, do oceano. O que era acessível ao institucional e o que era acessível ao varejo, né? E por que isso? As pessoas até me perguntam, por que o varejista anteriormente não podia ter acesso ao investimento institucionalizado? A resposta é muito simples, porque é muito caro para você rodar todo o processo de compliance, de papelada, de burocracia para um determinado ativo, para um investidor que tem um ticket muito pequeno, né? Então você fala, eu vou fazer a gestão de um fundo. Tá, mas aí eu tenho 10 pessoas desse fundo, cada um com $1 milhão. Tudo bem, você tem um custo ali de gestão por investidor. Quando você fala, eu vou rodar um fundo e a cota desse fundo é de R$10, então o seu custo para gerenciar esse investidor ao longo do tempo, ou vamos dizer, né, ao longo do ano fiscal de um ano, ele é muito mais alto do que os R$10 que o cara botou, ou que a pessoa botou. Então, isso existia uma fricção e separava ativos que eram ativos para o varejo do que ativos que eram ativos institucionalizados. A tokenização ela é simplesmente a utilização da tecnologia blockchain para essa gestão e esse fracionalização dos ativos. Porque agora você não tem uma equipe de back-office de humanos gerando esse custo, é tudo gerido por software, você consegue oferecer para o investidor varejista que está ouvindo a gente aqui no podcast do TC, acesso a investimentos que ele anteriormente não tinha, porque para ele acessar isso, ele tinha que botar um ticket muito alto para fazer valer o custo de gestão dele.
Mas não para por aí, né? As vantagens da tokenização são muitas, né? Mais do que só democratizar, tem uma série de eficiências de custo, própria liquidação. Que você enxerga aí como principais vantagens da tokenização? Essa, assim, a fracionalização eu acho que é a mais exponencial, né? Porque você começa a ter realmente uma capilaridade de acesso às pessoas. Tem uma série de benefícios. Um é assim, mercado de capital tradicional funciona de segunda a sexta, das 9 às 5. Mercado de tokens, em geral, funciona 24/7, né? Você tem uma redução drástica no custo de gestão e de infraestrutura desses ativos. Então você começa a ter outros gestores conseguindo tokenizar coisas que antigamente não eram viáveis. Por exemplo, um prédio, né? Os investidores de um prédio na Faria Lima, você contava na mão. Hoje, através da tokenização, você consegue ter milhares de investidores. Você consegue fazer captação através da internet, que antigamente você fazia no papel, na caneta e no cafezinho. Então, você tem uma exponencialidade desse lado. Obviamente, para as instituições financeiras, a redução de custo de back-office e de gestão de RH é o grande atrativo para a adoção da tecnologia blockchain e para a tokenização. Aqui no Brasil, se você acompanhar as notícias, aí os grandes bancos já estão tokenizando CCBs, CDBs, outros tipos de crédito, porque é essa redução de custo. E aí a lista continua, né? Você tem, assim, por exemplo, quando em 2008 você teve a crise de hipoteca nos Estados Unidos, você não conseguia identificar quem era o final pagador daquela hipoteca, né? Porque, para quem lembra, em 2008, o que aconteceu foi mortgage-backed securities, um banco vendia para outro, que vendia para outro, que vendia para outro, que vendia para outro. No final, você não sabia quem realmente tinha que pagar. Então, com um token, você consegue, né, imediatamente lastrear quem é o dono daquela carteira, quem seria o receptor ou pagador daquele crédito. E aí a lista continua, assim, a gente pode, para o pessoal aí que vai ter acesso aos cursos, recomendo dar uma olhada mais aprofundada nesse assunto. Legal. Não, então tá claro uma série de vantagens da tokenização. Por que ainda não teve adoção em massa, né? A gente está vendo os primeiros testes aí dos bancões, o próprio Itaú via Quineia, tem o próprio MB, que tem também uma área de tokenização de renda fixa, uma série de iniciativas interessantes nesse mercado, mas ainda não é a maioria, né? A maioria dos ativos imobiliários são emitidos de forma convencional, né? E é claro que não é uma mudança simples do dia para a noite, né? Tem todo um processo de adoção, mas em que momento desse estágio a gente está? E o que já dá para fazer hoje? Como que você enxerga essa evolução? Olha, eu acho que assim, o Brasil, e eu falo com muito orgulho isso lá fora, como brasileiro, é um dos países que está mais avançado nesse aspecto. Muito por causa da adoção dos grandes bancos aqui brasileiros, né? Para quem quer se entender mais, eu acho que vale só acompanhar as notícias online, mas BTG, Nubank, Itaú, XP, e a lista continua cada vez mais, das instituições financeiras adotando ativos digitais. Quando eu digo ativos digitais, você inclui criptomoedas, tokens e por aí vai, né? Então, eu acho que essa impulsionação é o que falta no mundo, né? E essa foi sempre a nossa tese quando a gente estudava esse assunto, que era ou cripto, em geral, ativos digitais, vão ser adotados por instituições financeiras de grande porte, ou vai continuar sendo uma coisa de gente que gosta de tecnologia, que nem eu e você, né? Porque no final do dia, se eu pedir para, sei lá, para minha tia ou para a menina que ajuda lá em casa comprar uma criptomoeda, você requer uma familiaridade com tecnologia que ela não é tão simplória.
E a maioria das pessoas, mundo afora, há centenas de anos, confia nas instituições financeiras que ela põe o salário dela. Então, quando você faz essa junção da instituição financeira que está guardando o seu salário com a distribuição de ativo digital, eu acho que você chega na tempestade perfeita. Tem uma questão de experiência de usuário que é bem importante, né, em cripto, e que essas grandes instituições estão ajudando bastante a tornar um processo mais fácil, né? Desde a compra de criptomoedas até dos tokens de ativos reais, né? Sim, e a custódia, né? Porque a brincadeira que a gente faz é assim, você vai transacionar Bitcoin como um investidor pessoa física, né? Você não vai fazer através de um banco ou alguma coisa assim. Você perdeu a senha, não tem 0,800 Bitcoin para você ligar lá e tentar capturar de volta, né? E isso gera um pânico, ou não vou nem usar a palavra pânico, porque eu acho que ela é forte, mas então volta a fita atrás. Isso gera um desconforto muito grande com muita gente. Então a adoção institucional, ela, na minha opinião, ela é assim, essencial para essa adoção em massa. E aí tem todo um aspecto regulatório, né, que precisa ser obedecido. Você está falando de valores mobiliários, então você tem que ter um registro junto à CVM. E aí, em cada jurisdição, como você bem falou, Suíça tem Estados Unidos tem outro, Brasil tem outro, um conjunto de regulações aí voltadas para a tokenização de ativos. E aí o Brasil está na frente de muitos dos países aí com diversas iniciativas, seja a sandbox da CVM, né, seja você vê nas palestras do Banco Central, o próprio Roberto Campos Neto, uma atenção para isso, tem o Real Digital saindo. Sob esse aspecto regulatório, como que está aqui no Brasil, né, na sua opinião? Uma empresa já consegue fazer uma tokenização de algum tipo de investimento? Como que é esse processo regulatório? Explica um pouquinho para o leigo que está interessado. Lógico. Esse processo regulatório ele é evolutivo aqui no Brasil, né? Queria até parabenizar o pessoal da CVM, do Banco Central, porque realmente eles são muito à frente dos outros pares deles mundo afora, como reguladores e bancos centrais. No Brasil, hoje, você consegue tokenizar algumas formas de ativos financeiros. Você tem o que aqui no Brasil, e aí congratular o pessoal lá do MB e a equipe jurídica, Juliana Falkman, etc., que se estiver nos ouvindo, um grande abraço para vocês, que criou o que no Brasil se chamava Non-Security Token. Então, é a tokenização de coisas que não são consideradas ativos mobiliários. Token de utilidade. Ele foge até um pouquinho do conceito de token de utilidade, porque eu gosto de dizer que o token de utilidade, na verdade, ele deveria te dar acesso a alguma coisa, né? Que nem a sua carteirinha do seu clube de futebol. Você tem acesso a poder comprar ali a cadeira na frente de outras pessoas por um preço mais descontado e etc. Ele te dá esse acesso. E o token de valor mobiliário, ele deveria, assumindo que a gente tem um consenso mundial de reguladores, que não existe, ele te dá um investimento. Você botou uma grana e você está esperando tirar uma grana mais X. Você pode até tirar uma grana menos X, mas o seu intuito era tirar um lucro, né? Botando esse dinheiro passivamente para ser trabalhado por outros. Então, o token de valor mobiliário, ele é mais condiz nesse lado de ser um token que representa um contrato de investimento. No Brasil, tem algumas coisas como recebíveis, precatórios, CCBs, CDBs, e até o Banco Central falou de crédito de carbono, que não seriam considerados, na visão deles, da CVM, como ativos mobiliários a serem regulados pela CVM, né?
Só porque talvez tenha alguém que não conheça a sigla, a CVM é a Comissão de Valores Mobiliários. Então, eles regulam valores mobiliários. O que está fora dessa regulação, em teoria, pode ser tokenizado. E você já tem vários casos no Brasil de tokenização de precatórios, né, dívida pública, que não é considerado um valor mobiliário. E você tem tido essa evolução, até CCBs também não considerados ativos imobiliários, CDBs também não considerados ativos imobiliários, e agora a nova, né, o novo tópico a ser discutido, créditos de carbono, que é bem interessante, não é considerado um ativo imobiliário, porque ele é mais considerado como se, vou fazer até aqui uma metáfora chula, você comprou um saco de arroz. Então eu peguei e te entreguei um saco de arroz, é um crédito de carbono. Se você conseguir vender aquele saco de arroz na rua por mais R$2 do que você comprou, bom para você, mas ele não é um investimento, ou pelo menos não é na visão da CVM e do Banco Central. E real estate também, né? Tem bastante imóvel sendo tokenizado, iniciativas de diversas incorporadoras, né, visando tokenizar imóvel. Não tem um modelo claro, né, de como isso vai ser ainda, né? Quem que vai ficar com a posse, como vão ser fracionados os imóveis, se é um modelo mais de compra e venda, se é um modelo de aluguel, enfim, tem uma série de coisas ainda que estão sendo testadas, né? Tá andando também, né? Teve uma iniciativa, se eu não me engano, da Tecnisa. O que você está vendo? Já pode tokenizar imóvel ou ainda não? Olha, é interessante esse tópico do imóvel, porque ele tem várias vertentes, né? E aí você falou de uma iniciativa bem bacana. E ele vem numa jornada que ele é evolutiva. Né? Eu acho muito interessante, porque a gente fala de um mercado que, em geral, ativo digital, ele é um mercado pequeno comparado aos outros mercados mundiais, né? Outros ativos, falando de ouro, então mercado de ativo digital chegou a um pouquinho mais que 10% do mercado de ouro, né? Então tem muito espaço para crescer. Mas quantas notícias você ouve de Bitcoin e outros ativos digitais, quanto notícias sobre ouro, né? E outros ativos. Então, ele é um mercado muito novo. Eu diria que ele realmente nasceu em 2017, de uma forma em massa, obviamente está aí há muito, 2009, e aí se você for falar de DLT, mais para trás ainda, mas realmente foco mundial, 2016, 2017, com o nascimento do Ethereum. Então, a evolução, ela é rápida, exponencial, mas a gente perde a visão de que ela é, até hoje, muito curto prazo. A gente está falando de 2017, 18, 19, 20, aí o mundo parou, né? 21, 22. Então, estamos aí no 5, 6º ano do mercado. E o regulador, ele sempre, por natureza, vai andar atrás da inovação. O inovador vai lá, quebra, quer fazer de novo, quebra o copo, quer fazer um novo modelo, e o regulador tem que olhar para aquilo e falar, poxa, isso aqui tem volume de mercado, eu tenho que tomar conta do investidor pequeno, eu vou criar um modelo regulatório. Então, eu acho que essa visão ela é muito importante para todo mundo que está estudando esse mercado, porque de imóveis, né, de real estate, ela vem evoluindo. E vem evoluindo aqui no Brasil. O pessoal lá do BTG, lá em 2018, lançou o REIT-BZ, liderado pelo Portilho, que também é um líder aqui do mercado nacional, e um amigo, um abraço aí para ele. E hoje a gente, recentemente, teve a Ribus, né, que é um token utilitário aprovado pela CVM, para ser utilizado como marketplace e token utilitário para você ter acesso a diferentes serviços e produtos, inclusive a compra de imóveis com ativo digital. A gente vai trazer eles aqui, inclusive, no Criptopiratas. O pessoal lá é do concreto, eles têm uma boa trajetória,
Até um disclaimer, eu participo lá do grupo de conselheiros deles. É um projeto bem legal e é uma evolução, né? Então a CVM dar um token de utilidade, ou seja, você pode ter acesso a alguma coisa para o mercado de imóveis, onde você pode comprar um imóvel com esse token, eu acho muito legal. Então ele é evolutivo e toda vez que eu abro o jornal tem uma nova evolução. Eu acho que rapidamente a gente vai poder comprar aí um pedaço do seu andar aqui na Faria Lima. Muito bom. E agora, dando um passo à frente, você está com uma iniciativa muito bacana de fazer um banco de investimento cripto, né? Como que é isso? Como que é um banco de investimento cripto? O que é a Seven Visions, né? Que é o projeto que você está à frente. E aí, fazendo um disclaimer, o TC, via a DXA, que é a investida de Private Equity do TC, investiu na Seven Visions. Conta pra gente qual que é a ideia da Seven Visions. Vocês vão fazer originação, tokenização, distribuição? É como se fosse, de fato, um banco de investimento para o universo cripto? É exatamente isso. Acho que, assim, sumário, obrigado aí pelo apoio e a força de vocês sempre. É exatamente isso. A gente vê, conforme a gente começou no começo da conversa, a tokenização como um meio de democratização de ativos que anteriormente eram restritos para players institucionais, aqui da Faria Lima e de outros polos institucionais no Brasil, e conseguir distribuir esses produtos para o varejo, né? Então, a gente foca em uma tese de 3 ativos, dívida ou crédito estruturado, que é nativo do Brasil, né? O Brasil, historicamente, é um país que tem muita arbitragem de juros, e essa arbitragem de juros durante décadas era uma coisa que o varejista não tinha acesso, então ele tinha acesso só à poupança, né? Ou algum outro produtinho muito básico ali. Uma das principais matérias-primas do Brasil é juros. Juros, né? Exatamente. Então, não, assim, por não favor. Tem no mundo um juro tão atrativo quanto o brasileiro, né? Se eu não me engano, olha, eu olhei esse dado tem algumas semanas, talvez, né, tenha mudado, mas há algumas semanas atrás, e acredito que ainda, o Brasil é a taxa de juros mais alta do mundo, né? E se as empresas institucionais e os investidores institucionais podem ter acesso e se beneficiar disso de forma econômica, por que não um varejista? Por que não alguém que ouve o nosso podcast aqui, né? que é um player? Então essa é uma das teses que a gente origina, tokeniza e distribui através dos parceiros de distribuição. Crypto exchanges, bancos e etc. Né? Agentes autônomos, etc. A outra é ativos agrários, que também é um grande produto brasileiro. O Brasil é um grande produtor de soja, é um grande produtor de agronegócio e que também vai nessa mesma linha. Eu recomendo aí o pessoal tentar olhar na B3 quanto custa para você comprar uma exposição à soja. Não é barato, né? Não é com R$10, R$20, R$100 que você consegue comprar a exposição à soja. E o terceiro é onde a gente vê essa próxima jornada do Brasil, que a gente acha que vai botar o Brasil, vai ser uma nova grande oportunidade para o Brasil, que é crédito de carbono e ativos ambientais. Com a agenda mundial de redução climática, o Brasil vai ser um dos grandes produtores mundiais de ativos ambientais, hoje muito conhecido como crédito de carbono, para fazer offset de pegada de carbono das grandes empresas e também de pessoas físicas. Você já consegue hoje no Brasil, né, fazer um offset da sua passagem na Gol ou do seu carro na Movida, alguma coisa assim. Então essas são as nossas 3 teses de tokenização. A gente origina, tokeniza e distribui. Qual que é o tamanho desse mercado? Nossa, essa é uma boa pergunta. Eu prefiro não dizer o número, porque eu acho que o número ele é tão absurdo
que aí eu vou parar no Twitter como o Alex é um louco. Como é que ele fala esse número? No final do dia, tudo é tokenizável, né? Crédito, imóveis, derivativos, etc, etc, etc. Mas acho que vai chegar um momento que as empresas nativas cripto que estão fazendo isso vão passar a competir com os players tradicionais que vão migrar seus produtos tradicionais para produtos na blockchain, né? Vai chegar um momento da adoção que as vantagens talvez se tornem tão claras que os players tradicionais migrem, né, para esse mercado. Você enxerga isso também? Não, completamente. Eu uso até uma metáfora que nos esforços de educação que a gente faz através da universidade, que eu acho que ela, para mim, ela é muito próxima do que a gente está vivendo, né? Quando eu estava no segundo grau, apareceu o celular, aí para dar a minha idade, né, e meus cabelos brancos. Então, parte do meu segundo grau não tinha celular. E a outra parte, mais para o final do segundo grau, tinha celular. A gente, naquela época, não conseguia ver como, né, pulverizado e parte do nosso dia a dia a tecnologia de celular hoje é. Né? Hoje a tecnologia de celular está em todas as indústrias, está na vida de todo mundo. As pessoas nem consideram uma vida hoje sem a tecnologia de celular. E eu acho que é isso que você vai ver com ativos financeiros e outros produtos de supply chain, sabe, indústria médica, troca de informações e etc. Você vai começar a não falar mais de blockchain. Ninguém mais fala, peraí, o meu aplicativo está usando a tecnologia de celular. Está só usando a tecnologia de celular, é ali que você usa e etc. Então, a tese de tudo vai ser tokenizado, ela, para mim, ela é muito forte. Porque você tem a adoção por grandes players da tecnologia e dois, você tem os benefícios que isso traz para o usuário final, que no final, né, não quer nem saber qual é a tecnologia que está rodando no seu iPhone, que é só que o negócio funcione. Agora, os criptoativos, eles são negociados de forma global, né? Então, você está tradando, às vezes, numa corretora global contra um investidor da Singapura e etc e tal. Esse é um dos features, dos benefícios da tecnologia blockchain. Falando no caso específico de valores imobiliários, tem uma questão regulatória que pode não ser harmônica entre todas as jurisdições. Como que você enxerga isso? Você acha que eu vou conseguir comprar, por exemplo, um crédito de uma empresa na Singapura, ou a empresa da Singapura vai conseguir ter acesso a produtos nacionais, ou mesmo imóveis aqui na Faria Lima, como você usou o exemplo? Você acha que o mercado vai se tornar globalizado de fato? Olha, eu acho que essa sua pergunta, ela é humildemente uma pergunta brilhante, assim, porque você tem duas respostas para ela. Não, é sério, assim, uma é não, nunca, porque desde que existe regulador de valor mobiliário mundo afora, nunca existiu uma convergência das regras de valor mobiliário que são aplicadas nos Estados Unidos com as regras de valor mobiliário que são aplicadas no Japão. Então, essa utopia de que amanhã, talvez, né? Quem sou eu para dizer, mas num mundo super globalizado a gente chegue a um ponto desse. Mas num curto prazo, eu acho que muito difícil. A outra resposta dessa pergunta é sim, porque você tem derivativos sintéticos e exemplos aqui no Brasil, o time da Avenue, né? Que te dá acesso a comprar através de um derivativo ou de uma BDR uma exposição a ações da Apple, que não são tradeadas aqui no Brasil. E isso a gente já viu acontecer, por exemplo, na Binance, teve um espaço onde a Binance tinha sintéticos de ação da Apple. A própria FTX também, a própria FTX, entendeu? Então a gente está nesse processo evolutivo. Então, se você pegar a sua pergunta e partir ela em duas partes, que é regulatório, a gente vai ter uma regra mundial de ativos imobiliários?
torceria o nariz para dizer que sim. Comercialmente, sim, já está acontecendo. Legal, muito bom. Você tocou no assunto agora das corretoras globais, né? E você está muito inserido no mercado americano também, né? Eu sei que a gente está batendo na tecla de regulação bastante aqui no nosso cast, mas nesse momento de mercado é um dos fatores chaves aí no mercado cripto, principalmente depois do que aconteceu com a FTX, todos os esforços que vão sendo feitos pela SEC, algumas pessoas dizendo até que o próprio Fed está tentando bloquear o acesso a bancos das empresas cripto nos Estados Unidos. Você viu recentemente a SEC falar que o staking as a service é um valor imobiliário, que é uma coisa também que na minha cabeça não faz muito sentido, né? Você está provendo um serviço de tecnologia para que o cara consiga fazer o staking numa rede descentralizada. E você está basicamente sendo um provedor de software ou de serviço. Como que você enxerga esse esforço regulatório nos Estados Unidos? Se você está em linha com a turma mais nativa de cripto que está enxergando isso como uma ameaça de fato, ou você acha que é necessário e inevitável depois do que aconteceu com a FTX? Outra muito boa pergunta sua. Então, assim, né, vamos lá, por parte. A gente, em 2018, em linha com a universidade e como empresa, assumimos uma posição institucional. Então, para a gente, o regulador é o norte. A gente só trabalha com coisas que são completamente reguladas. Então, a primeira parte dessa pergunta, sim, eu acho que regulamentação é extremamente necessário. Posso enfiar mais uma no meio? Pode, porque elas são muito boas. É verdade que as empresas americanas, como a própria Coinbase, saiu a público falando que a SEC não dá uma clareza tão grande para o que você... Completamente. A Hester Peirce, que é a membra da SEC, que olha para criptoativos, essa semana disse que não concorda com a resolução que saiu da SEC, né? Então é como você tem um membro da CVM, que é o especialista da CVM para criptoativos, falar, eu não sou a favor do que a CVM como um órgão está propondo. Então isso é claro. Agora você tem, de um outro lado, o seguinte modelo, né? E eu acho que até ele é benéfico para o ambiente como um total. A SEC, os Estados Unidos em si, ele é muito focado em captação de impostos. Sempre foi, sempre será. A SEC começou a olhar para o mercado cripto quando o mercado cripto tomou proporção grande o suficiente para duas coisas. Afetar o investidor varejista, que é a principal, né, missão da SEC, regular o mercado. E dois, gerar dinheiro para as pessoas e as pessoas não estarem pagando imposto. Então, hoje existe esse um pouco de trabalho duplo nos Estados Unidos, que não só é o fisco americano, mas a SEC. O fisco americano contratou milhares de novos agentes para olhar isso. Nem vou dizer o número, porque é um número assustador. E a SEC está querendo regular, então, num esforço conjunto governamental para trazer isso para frente. Obviamente, isso não ajuda o mercado cripto em geral. Por quê? Porque o governo americano, o governo americano não tem nada a ver com isso. O mercado americano representa 40% do mercado mundial de ativos tradeados regulados. Então, qualquer banco aqui na Faria Lima, qualquer banco em Tóquio, qualquer banco na Alemanha vai falar, 40% de todos os ativos são regulados pelo governo americano. Peraí, deixa eu olhar o que esses caras estão falando antes de eu começar a fazer coisas muito inovadoras, né? E isso não ajuda o crescimento do mercado como a gente. Então, mas eu acho que essas são as dores da evolução de um mercado.
E quanto mais... E eu descarto a possibilidade de um mercado cripto nunca ter essa evolução de coisas que ainda não estão regulamentadas. Por exemplo, DeFi, né? E se você olhar historicamente, o mercado cripto ele anda numa velocidade nunca vista antes. Então, achar que a SEC vai travar o mercado cripto mundial de uma hora para outra, eu acho, assim, impossível. E tem uma dificuldade também de você conseguir controlar as redes descentralizadas, né? Então, os Estados Unidos não conseguiu, o mundo não conseguiu parar o próprio A internet. LimeWire, lá, a internet, esses aplicativos de sharing de arquivos, de músicas e tal. Você acha que a própria SEC, mesmo com tanta equipe, com certeza é uma das agências reguladoras mais fortes do mundo, não consegue atacar todos os cases que eles querem atacar, né? Eles pegam um ou outro emblemático, fazem a jurisdição ali e a usam como bandeira, jurisprudência, né? Perdão, e usam isso como bandeira para o resto do mercado seguir aquelas diretrizes. Você acha que a gente vai ter uma bifurcação do mercado não regulado, cripto, nativo e o mercado regulado? Ou seja, a gente vai ter um DeFi que você vai ter que fazer todos os procedimentos de know your client, tudo mais, super regulado, super compliant, e de outro lado um mercado não diria debaixo dos panos, mas um mercado não regulado de cripto nativo mesmo. Eu acho que sim, eu acho que como tudo, como tecnologia. Você é um amante de tecnologia tanto quanto eu, né? Acho que você gosta até mais de música do que eu, mas vamos usar aqui um parâmetro da adoção do MP3. A gente tem mais ou menos a mesma idade, teve o CD, aí passou para o MP3, aí o MP3 virou completamente pirata, né? A gente está aqui no Criptos Piratas, então tinha o Pirate Bay, Netscape, eles correram atrás do cara da Netscape, o negócio era gigante, aí quebrou SoulSeek e Torrent, e a lista continua. 20 anos depois, tá todo mundo no Spotify, que é completamente regulado, tem suas mazelas, né, como os autores de música reclamam e etc, acho que sim, mas hoje o mercado, e ainda continua, se você quiser baixar uma música pirata na internet, você acha, mas hoje as pessoas adotaram o mercado regulado de música digital, e eu acho que essa é uma evolução natural ou semelhante do mercado de criptoativos. Legal. Acho que a gente falou bastante sobre tokenização, sobre ativos reais. Eu queria falar um pouco também sobre criptoativos mesmo, né? Os projetos, os tokens, as redes. Até para tokenização, o que você está achando mais interessante em termos de protocolos, plataformas e projetos de infraestrutura no mercado cripto? Se você puder falar de uma ou duas assim. Não, sim, claro. Olha, eu acho que talvez seja um pouco enviesada a minha resposta pelo seguinte motivo, né? Porque, obviamente, eu leio mais. Vamos dar 2 passos para trás. O mercado cripto ele cresce de uma maneira tão exponencial que você não consegue ler tão rápido quanto ele cresce. Então, se você está ouvindo a gente, você fala, pô, mas é muita informação para consumir. Assim, bem-vindo ao time. Você não vai conseguir consumir toda a informação. Então, assim, olha para um lado que te interesse mais, seja NFTs, sejam plataformas, sejam Layer 2, seja o quê, e tenta, assim, seguir mais aquele ângulo, porque eu acho que você vai trazer mais valor para você como investidor e uma coisa que talvez você seja mais interessado do que tentar beber o oceano, né? História da minha vida. Exatamente. Da minha também. Então, assim, eu acho que talvez a minha resposta seja um pouco mais enviesada, mas eu acho que, por exemplo, a Avalanche é um protocolo muito legal que eles estão fazendo subnets para atacar essa ponte entre institucional e cripto, né, para fazer DeFis para institucionais. Você tem outros protocolos, tipo a Celo, o blockchain da Celo, que tem o Celo Real aqui no Brasil.
liderado pela Camila Rioja, que eu não sei se já veio aqui no show, mas realmente poderia ser um super convidado. Eu acho que você tem a Tezos, está aí para não deixar mentir, a própria Binance Chain tem esforços nessa área, mas eu acho que tem muito protocolo criando soluções para fazer essa ponte entre um institucional e o criptonativo, ou né, vamos falar, bases de dados descentralizadas e comunidades descentralizadas. Eu tenho ouvido bastante da Avalanche também, várias iniciativas aí de tokenização lá dentro e meio que voltado para institucional mesmo, né? Avalanche e eu acho que Polygon, eu tenho ouvido bastante também inovação nesse aspecto, né? Na verdade, eles têm o business development lá que é imbatível, né, no mercado cripto. Eles têm parceria com tudo e querem lançar todos os tipos de produtos. Eu até tenho dúvida o quanto eles vão conseguir entregar. Mas uma coisa que eu gostei muito que eles fizeram foi a tokenização de um hedge fund, né? De um grande fundo, eu esqueci o nome do fundo, mas é um fundo de alguns bilhões de dólares. E você consegue, mesmo case que você estava contando aí da tokenização, um investidor de varejo consegue comprar uma cota do fundo que está tokenizada ali na blockchain, que eu achei muito legal e eu acho que também é uma evolução bem provável aí do mercado cripto, né? Não, com certeza. A Polygon na minha opinião, o melhor Layer 2 que tem por aí, né? Em matéria, seguindo o seu raciocínio, né? De realmente assim cobrir o mercado inteiro. Estão em NFTs, estão em tokenização. Realmente é uma dúvida se eles vão conseguir entregar tudo. Mas se conseguir entregar uma parte, já é uma grande evolução. Parceria com a Amazon, Google, umas 20 blue chips do mercado tradicional. Eles querem fazer o produto deles atual é uma parent chain, né, do Ethereum, né, que nem compartilha da mesma segurança do Ethereum. Não é uma tecnologia boa de segunda camada, mas eles já compraram o ZK, o Hermes, né, que vai ser a solução de Zero Knowledge deles, né, sem entrar muito no tecniquez. A comunidade do Ethereum enxerga que o Zero Knowledge vai ser a tecnologia usada, né, nas segundas camadas. Eles querem fazer uma série de blockchains modulares, eles querem mexer com uma tecnologia que não é a mais usada no Zero Knowledge Rollups, que são os ZK Starks, que é diferente dos ZK Snarks, né? Aí eu fico me perguntando quanto que os caras vão conseguir entregar disso, né? Mas se eles já entregarem 10%, vai ser melhor do que qualquer projeto de cripto, né? Não, e assim, né? Para trazer um pouco da nossa audiência para uma parte muito profunda da Techniquez, como você disse, eu acho que o Zero Knowledge Proof é primordial para a evolução desse mercado. E para quem não conhece, o que é o Zero Knowledge Proof em uma visão muito macro? Eu poder dizer para você que eu fiz alguma coisa sem ter que te dar completa documentação daquela coisa, né? Então, essa o consenso na comunidade de por que o Zero Knowledge ele é tão importante. Então, usando uma metáfora, eu vou participar de um pool de DeFi ou de algum protocolo que precisa validar que eu sou o Alex, que eu sou uma pessoa do bem e que eu não sou um terrorista ou não estou fazendo lavagem de dinheiro. Em vez de eu te dar foto do meu passaporte, meu comprovante de residência, meu imposto de renda e tudo isso, eu te dou um pedacinho de código que ele, plugado dentro de um algoritmo, ele valida todas essas coisas. E a beldade disso é que você resolve dois problemas. Você resolve a anonimidade, né, que a comunidade cripto gosta, e você resolve o compliance que o institucional precisa.
E a escalabilidade das blockchains, né? Porque a Exatamente. prova é super pequena, você só precisa compartilhar a prova ali na on-chain, né? Exatamente. É muito complexo, apesar de o Alex ter explicado de uma forma extremamente compreensível e concisa, você começa a aprofundar e ler as coisas de Zero Knowledge Proofs, de prova de conhecimento zero, são problemas criptográficos bem complexos, né? Bem acima da minha compreensão. Da minha também. Muito bom. E uma outra dor importante, né, do mercado cripto que tem se falado bastante é que os protocolos vão passar a focar mais nesse problema de experiência de usuário e de interface mesmo, né? O próprio Ethereum está se preocupando com isso através da mudança dos tipos de conta. Eles vão permitir que você tenha carteiras multisig, carteiras com chaves que você consegue recuperar, né, para não perder para sempre as suas moedas, e mesmo num nível dos aplicativos mesmo, se preocupar com ter interfaces mais compreensíveis e mais fáceis para gerar adoção, né? Você concorda com isso? Você acha que faz sentido? O que você está vendo nessa vertente aí do mercado cripto de coisa interessante acontecendo? Eu acho que assim, a grande, obviamente, conforme a nossa tese de que tipo, ou os bancos e as grandes instituições financeiras que têm a confiança do usuário final precisariam adotar ativos digitais para isso realmente tomar massa mundial, e a gente vem vendo isso acontecer. Eu acho que a usabilidade é a grande dificuldade da adoção, né? Por diversos motivos que a gente conversou aqui. Desconforto de você fazer uma besteira e perder a grana. Eu estou nesse mercado há um tempo. Toda vez que eu vou fazer uma transação de um porte razoável, eu checo a chave ali 3, 4 vezes. De trás para frente para trás e tal. Então, né, gera um desconforto. Somos todos humanos, fazemos erros todos os dias. E você fazer um erro que custa muito dinheiro não é legal. Então, a evolução dessa usabilidade, ela tem muito dinheiro por trás. Porque quem conseguir resolver esse problema se torna um player super relevante no mercado. E num mercado que cada vez cresce mais, se você consegue resolver esse problema de usabilidade, eu acho que ele é um dos grandes incentivos dos desenvolvedores de blockchain e da tecnologia de bases de dados descentralizadas a criarem novos produtos. Vencedor aí, na minha opinião, eu diria a Exodus, é uma super carteira, super fácil de usar. A MetaMask continua sendo a líder de mercado. Então, para quem está começando ou tentando se entender, eu olharia essas duas e, obviamente, guardaria o seu seed phrase, não daria para ninguém. Muito bom, o papo está muito bom, mas a gente tá acabando o tempo e eu queria fazer a última pergunta, a pergunta de $1 trilhão. Vamos lá. Todos os ciclos, né, de cripto foram iniciados depois de casos de adoção, né? O mercado percebendo que tem um determinado protocolo que começou a gerar mais adoção e essa vertente do mercado explodindo, né? Então, citando alguns exemplos, no caso de NFTs, o bull market começou com a febre dos CryptoKitties, né? Um caso de adoção praticamente em massa, que obviamente não era sustentável e se dissipou. Depois você teve o verão DeFi, né, que os grandes protocolos de DeFi começaram a de fato gerar casos de usos reais, né, de cripto. Você teve uma valorização exponencial desse setor do mercado e você teve todo um bull market do mercado cripto
que nasceu, é discutível se foi por causa dos protocolos DeFi, mas nasceu junto com esse verão DeFi. Depois você teve lá um bull run por causa de gaming, né? Você teve o Axie Infinity gerar uma adoção em massa, que tinha países do continente asiático que o cara parava de fazer Uber para jogar Axie Infinity. Sim. Qual que você enxerga? A gente está num bear market, né? Agora as pessoas estão construindo e resolvendo as dores que não foram resolvidas no bull market e os gargalos, né? Muitos dos quais fizeram com que a gente tivesse um bear market agora. Esses ciclos são de fato assim. Nos bear markets é quando as pessoas constroem de verdade, né? Qual que você acha que é o próximo case assim, de adoção de cripto mais tangível e que vai liderar os próximos bull markets aí? Eu acho que você pontuou bem, né? A adoção ela vem sempre em massa depois de um case, aí ele dá um pouco de bottom ali, né? Dá um pouco de descida, e aí ele vem com força. E aí um pouco da percepção do humano, né? Do que é muito comum no nosso mercado, que é o FUD, né? O FUD e o FOMO. Então aí a mente da pessoa entra nesse trigger e quer pegar o próximo. Eu acho que a gente agora está numa fase do mercado de maturação, né? Eu gosto muito de metáforas, assim, talvez porque na sala de aula ela ajuda a comunicação. Mas eu acho que a gente teve um mercado cripto de que, para quem tem filho, aquele filho de 2 anos a 5 anos. Ele pintava na parede, ele quebrava, você chegava em casa, ele tinha tirado tudo da geladeira, jogado no chão. E agora ele, né, virou um pequeno adulto. Então ele tem responsabilidade. E eu acho que é isso que vai gerar a próxima fase de adoção. São investidores de varejo que buscam produtos com esse ângulo de ativo digital, mas que não sejam tão voláteis, que sejam mais previsíveis, que sejam mais responsáveis, né? Eu falo muito isso. O mercado ele precisa de um competidor ao nível da Binance. Para quem não conhece, a Binance hoje roda mais ou menos 50 bilhões de dólares por dia, né? O segundo lugar roda 1,5. Então, quando você conseguir trazer um player mais responsável, que é a Binance, oferecendo produtos com um pouco mais de responsabilidade fiscal e de pagamento e de compliance, eu acho que você vai ter uma grande onda de adoção mundial. Os estudos estimam que até 2030 a gente vai ter mais ou menos 1 bilhão de pessoas no mundo tendo exposição a ativos digitais, né? E aí você está falando de basicamente 15, 20% da população, 2 a cada 10 pessoas. Então, para quem aí duvida do futuro do mercado cripto, eu deixo essa pergunta. Se 1 bilhão de pessoas vai ter acesso a ativos digitais, você acha que o Bitcoin vai continuar nesse preço? Muito bom. Com essa a gente finaliza mais uma edição espetacular do Criptopiratas. Muito obrigado, Alex, por ter vindo, pelos excelentes insights, cara. Aprendi muito. Sempre é uma aula conversar com você. E muito obrigado a todos por terem acompanhado a gente aí. Legal, valeu. Parabéns. Obrigado, pessoal do TC. E vamos com tudo aí, que eu acho que 2023 vai ser um ótimo ano para o mercado de ativo digital e criptomoedas. Valeu. Obrigado.